se eu te contasse que houve um dia que foi documentado, medido e estudado, em que a Terra tremeu inteira, de polo a polo. Não por causa de um terremoto, não por causa de uma explosão nuclear, mas por causa da aproximação de um cometa. Parece ficção científica, mas isso realmente aconteceu. Hoje você vai entender como um objeto espacial conseguiu balançar o planeta inteiro e por que isso pode acontecer de novo. No início dos anos 2000, astrônomos detectaram um cometa incomum. Não era sua composição que chamava atenção, mas sim a sua órbita. Ele passaria tão perto da Terra que muitos cientistas duvidaram dos cálculos. Parecia simples demais para ser verdade e perigoso demais para ser ignorado. Quando recalcularam, a resposta era a mesma. A Terra estava prestes a encontrar um visitante cósmico muito mais influente do que imaginávamos. Era um encontro que mudaria a forma como entendemos a nossa própria vulnerabilidade no cosmos. Em um dia específico, algo estranho aconteceu. Sismógrafos no mundo todo, desde os centros de pesquisa mais avançados na Europa até estações remotas na Antártida, começaram a registrar a mesma coisa, ao mesmo tempo. Eram pequenas vibrações globais, simultâneas, quase harmônicas, que duraram vários minutos. A primeira suspeita, claro, foi de um terremoto massivo e profundo. Mas os dados não batiam. Não havia epicentro, não havia ondas de choque se propagando. Era como se o planeta inteiro estivesse vibrando suavemente, como um sino. A segunda hipótese foi uma explosão, talvez um teste nuclear secreto. Mas, novamente, nenhum sinal acústico, nenhuma onda de pressão, nada foi registrado por satélites ou sensores militares. Atividade vulcânica, zero. Os vulcões estavam quietos. A crosta terrestre parecia estável. O planeta estava em paz. A única coisa fora do normal naquele dia era a passagem do cometa. Ele estava em seu ponto de maior aproximação com a Terra. Mas como? Como um objeto a milhões de quilômetros de distância, sem sequer entrar na nossa atmosfera, poderia fazer a Terra inteira tremer? A resposta desafiava o que a ciência convencional acreditava ser possível. Os cientistas, intrigados, começaram a cruzar os dados. Foi quando eles descobriram um detalhe que poucas pessoas conhecem sobre esses viajantes espaciais. Cometas não são apenas bolas de gelo e poeira. Eles são corpos dinâmicos que carregam campos magnéticos irregulares e às vezes são rodeados por nuvens de partículas carregadas, arrancadas de sua superfície pela radiação solar. E naquele dia, algo extraordinário aconteceu. O cometa passou exatamente na posição certa, no ângulo certo, para que seu campo magnético interagisse diretamente com o campo magnético da Terra. O que aconteceu foi uma ressonância magnética global, um efeito tão raro que muitos acreditavam ser apenas teórico, impossível de acontecer na prática. Imagine a Terra como uma gigantesca corda de violão. O campo magnético do cometa agiu como um dedo que roçou essa corda, fazendo-a vibrar. Não foi um impacto físico, mas uma interação de forças invisíveis. A energia magnética do cometa foi transferida para a magnetosfera da Terra, e essa energia se propagou até o núcleo do planeta, gerando as vibrações minúsculas, porém globais, que os sismógrafos captaram. A Terra, literalmente, vibrou como um instrumento cósmico. A descoberta foi revolucionária, pois provou que não precisamos de uma colisão para sentir os efeitos de um objeto espacial. Uma simples aproximação, sob as condições certas, já é o suficiente. Mas a história não termina aí. Existe um detalhe que os relatórios oficiais não conseguiram esclarecer. E é aqui que o mistério se aprofunda. Quando os cientistas analisaram as vibrações mais de perto, eles notaram algo estranho. Havia um padrão. As vibrações não eram aleatórias, como se esperaria
de uma perturbação caótica. Elas tinham um ritmo, uma frequência específica e repetitiva, quase como uma assinatura ou um código. Várias teorias surgiram para explicar esse fenômeno. A mais simples diz que foi apenas uma coincidência, um artefato nos dados. Outra sugere que pode ter sido o resultado de uma interação desconhecida entre o magnetismo e as camadas da crosta terrestre. Um efeito que nunca tínhamos tido a chance de observar antes. Uma terceira hipótese, mais intrigante, é que o cometa poderia ter um núcleo metálico incomumente denso, que amplificou os efeitos magnéticos de uma forma que nunca vimos, criando esse padrão rítmico. E foi aí que surgiu a teoria mais polêmica, aquela discutida nos bastidores, longe dos artigos científicos mais conservadores. E se esse cometa não fosse apenas um cometa? O padrão rítmico era tão ordenado que alguns pesquisadores, de forma não oficial, levantaram a possibilidade de que ele não fosse natural. Não que fosse uma nave alienígena, mas talvez um objeto com uma estrutura interna que não compreendemos. Algo que o diferencia de uma simples rocha de gelo e poeira. Essa ideia permanece no campo da especulação. Mas o fato é que o padrão rítmico existe nos dados. E até hoje, ninguém tem uma explicação definitiva para ele. Isso nos leva à pergunta mais importante. Esse fenômeno pode acontecer de novo? A resposta é sim. E esse é o ponto mais assustador. A NASA e outras agências espaciais já catalogaram vários cometas e asteroides com órbitas semelhantes, os chamados objetos próximos da Terra. Muitos deles estão previstos para novas passagens nas próximas décadas. Nenhuma delas, felizmente, representa um risco de impacto direto. Mas e as interações magnéticas? Isso ninguém consegue prever com certeza. A ressonância que fez a Terra tremer foi o resultado de um alinhamento cósmico perfeito, uma combinação de distância, velocidade e orientação magnética. Se um simples alinhamento fez nosso planeta vibrar como um sino, o que aconteceria se um cometa ainda maior, ou com um campo magnético mais potente, passasse pela mesma região? As consequências são desconhecidas. Poderia afetar nossas redes elétricas, nossos satélites, ou até mesmo a atividade geológica. Não sabemos. A cada ano, com novos telescópios e missões espaciais, descobrimos mais sobre os cometas e os segredos que eles guardam. Mas também percebemos o quanto ainda não sabemos sobre suas interações complexas com o nosso planeta. O que aconteceu naquele dia pode ter sido um evento isolado e inofensivo, ou pode ter sido um aviso, um lembrete sutil de que, por mais avançados que sejamos, ainda estamos à mercê das forças do universo. Nós vivemos em um bairro cósmico movimentado e, às vezes, nossos vizinhos passam perto o suficiente para nos fazer tremer. Literalmente. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!